pessoal, hoje nós estamos aqui com a Larissa Mariano, jornalista, e o canal Quem Ajuda Quem tem um prazer de trazer essa pessoa, porque é uma pessoa incrível. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês, para ela falar um pouco da vivência dela, da profissão, e vai ser muito bom esse bate-papo, né, Lari? Tenho certeza que vai. Eu sou a Lari, todo mundo me chama de Lari, né? Larissa, mas todo mundo sempre chama de Lari. Eu tenho 24 anos, sou jornalista e no âmbito da deficiência tenho paralisia cerebral, mas isso nunca foi o meu maior empecilho para nada que eu faço na vida, nem para minha carreira, nem para nada que eu escolha fazer ou que eu escolha ter um desafio aí na vida. E eu escolhi o jornalismo com 8 anos e cá estou hoje exercendo a profissão que eu sempre sonhei desde pequenininha. Eu conheci a Lari, gente, numa semana de moda. Aliás, nem foi numa semana de moda, foi numa virada inclusiva, né, Lari? Da virada de moda inclusiva. E desde o início, é impossível você não se encantar com esse sorriso que todo mundo está vendo. Depois a gente teve a oportunidade também de estar numa semana de moda. Eu não posso deixar de falar aqui que a Lari desfilou para a marca do meu filho, para a marca Muca, e foi assim, confesso para você que foi um momento de muita emoção, e fico muito feliz quando você fala que a deficiência, porque não tem como, né, a gente não falar disso, aliás, a gente vai falar muito disso, que não foi empecilho para que você fosse para a passarela. Eu acho que ali era uma extensão do sonho, e não só do meu filho, mas a Lari, que já é acostumada, que já vive bem nesse meio, mas para muitos jovens que tiveram a oportunidade naquele dia com suas deficiências específicas. E eu me encantei com a história da Lari, de ver a forma. Aliás, eu falei com ela no começo que é complicado falar com uma pessoa como ela, que fala muitíssimo bem, que escreve muitíssimo bem. Os textos dessa menina, eu fico assim, eu sou suspeita para falar. Eu gostaria que você falasse lá da sua infância, da questão da sua mãe, daquelas idas e vindas, terapias, porque eu sei que nesse momento existe muitas mães com seus bebês, e hoje a gente vê toda essa sua trajetória e aonde você chegou e aonde todos podem chegar. Então é a questão do acreditar. Sim, você falou bastante pra mim dessa questão da moda, né, em si, em falar do que a gente viveu aí na Osasco Fashion Week. E eu queria, antes de colocar a minha experiência toda da história desde o começo, falar um pouquinho sobre a moda, que foi uma ferramenta social muito importante para mim. Hoje eu sou jornalista de moda e desfilei pra Muca assim com muito prazer, eu desfilei muito feliz, com o sorrisão que a Léo falou no vídeo, que eu tô sorrindo agora, inclusive, porque não dá. Foi, assim, um carinho muito grande, um respeito muito grande comigo, com quem eu sou. E isso foi uma forma de me descobrir de diversas maneiras, seja como modelo, que eu brinco de fazer, como jornalista, de falar sobre isso em várias plataformas e de várias formas. Pra mim foi muito incrível. E na trajetória ela começa muito cedo, porque eu nasci prematura. Eu sou de 95, então era uma época em que ainda não se tinha tantos recursos pra fazer algo sobre isso. Eu nasci prematura, gêmea, mas a minha irmã ela faleceu com 24 dias em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Eu tive várias dessas paradas aí no intercorrer do caminho, mas eu consegui voltar de todas elas e com 8 meses veio o diagnóstico da paralisia cerebral. E aí é sempre um choque, porque você não espera, né? A família não espera, mas a gente decidiu focar no que era possível fazer. Então, se era possível fazer algo em relação à deficiência que focasse nas possibilidades. Então, o que a Larissa pode fazer ao invés do que ela não pode fazer. Então, a gente focou nesse lado de que a Larissa pode fazer o que ela quiser, ela pode ir para uma escola regular, e começamos essa rotina, essa batalha de fisioterapias aí que durou 15 anos ininterruptos.
Hoje eu só mantenho em casa com os exercícios, mas não tenho mais acompanhamento regular. E isso foi assim, eu digo que minha reabilitação e esse encontrar o meu diagnóstico, encontrar essa forma de olhar para ele, foi como construir uma torre de Lego, né? Pedacinho por pedacinho, uma hora você tira uma pecinha para colocar duas e para ver como aquilo vai equilibrar, como aquilo vai crescer. Eu precisei passar por 2 cirurgias muito grandes por conta de uma rotação no fêmur e de um encurtamento de tendão nos joelhos. Então eu precisei refazer praticamente toda a parte assim da cintura para baixo, fiz enxerto, tirei um pedaço do osso da bacia para colocar nos pés. Então eu refiz muita coisa, alonguei os tendões e isso para mim foi assim de suma importância. Eu caminhei além da reabilitação, sempre muito com as palavras. Eu sempre fui ratinha de livro. Eu li muita coisa desde sempre. Comecei a ler com 4,5. E sempre amei a leitura, a escrita. Comecei a escrita muito cedo. E quando eu comecei a escrever e decidi que isso ia ser parte da minha vida, eu falei, eu vou fazer jornalismo. E segui com a minha carreira, fiz faculdade, me formei em 2016. E aí estamos nessa caminhada. Nossa, é demais. A gente ouvir isso, eu acho assim, é um elixir de ânimo para muita gente, né? Que, como você falou, focar no que você poderia, não no que você não poderia. Isso é muito importante, porque a notícia de uma pessoa, de um filho com deficiência, traz essa questão, mas ele não vai poder, ele não vai ir, ele não vai... É tantos os nãos que tira toda e qualquer possibilidade de qualquer alavanca nessa questão da vida. E eu falo isso, Larissa, porque eu vejo as vezes que nós estivemos juntas, assim, essa questão de autoestima, essa questão da moda, eu acho é muito legal você falar disso, porque é como eu falo, somos todos diferentes, os corpos, e isso é incrível você fazer roupa que você sabe que vai vestir a diferença de um de outro, mas essa questão da igualdade num todo, isso é muito importante, sabe, o respeito, e eu acho muito bom quando você fala com toda essa desenvoltura, com esse carinho, né, que você tem por todos, isso é nítido para quem possa estar perto da Larissa. Hoje tem toda essa questão da acessibilidade, as escolas já estão mais, né, adaptadas. Então eu queria que se você tem algum episódio assim que você gostaria de falar, que porventura algum familiar possa vir passar por isso, e a gente sabe que você lá nos primórdios, uma das pessoas que pegou toda essa fase de todas as dificuldades, né, que as escolas preferiam não aceitar o aluno do que adaptar para aquele aluno. Então, gostaria que você falasse alguma coisa, algum episódio que marcou, ou que você acha que é legal nesse momento você falar. A minha mãe, a minha família como um todo, né, sempre foi a minha base de, como pessoas mesmo, né, de evolução e de busca, então eles sempre foram essa base. E quando receberam a notícia de que eu estudaria numa escola regular, vem sempre aquele medo, né? Mas e agora? Como é que vai a Larissa andando de andador? Hoje eu ando com auxílio de muletas, mas na época eu andava com auxílio de um andador. E como é que vai fazer para encontrar uma escola, né? Para fazer com que aceitem a Larissa? E eu recebi muitos nãos. Só que os nãos, ele não vem em forma de não, claramente. Ele vem disfarçado de ai, a gente achou que a série tava errada, ou ai, desculpa, a gente não tem estrutura para receber, ou ai, a gente não tem mais vaga, a gente tá lotado, não consegue receber a Larissa. E em uma dessas escolas da caminhada toda, a gente foi indicado por uma psicopedagoga, amiga da família, e ela indicou a gente para esse colégio. Minha mãe falou, olha, eu não vou falar que a Larissa tem nenhum tipo de deficiência, eu não vou mais levar a Larissa, porque ela saía chorando de todas as escolas, e eu tinha que falar, não, tudo bem, a gente vai conseguir. E ela saía chorando, então ela decidiu não me levar e nem falar que eu tinha algum tipo de deficiência. E aí foi lindo, apresentaram a escola, o conceito pedagógico, tudo maravilhoso. Chegou na hora de assinar a matrícula, vamos assinar, vamos.
E aí minha mãe falou, olha, então, tem um porém, a Larissa é uma criança com deficiência, ela tem paralisia cerebral, ela anda de andador, e explicou todas as especificidades que eu tinha enquanto criança, mas que não deixava de ser uma criança como qualquer outra criança. E aí ela falou assim, olha, em consideração a quem te indicou até aqui, eu posso pensar? E aí minha mãe olhou e respondeu, não pode. Se você precisar pensar, pra mim não serve. E aí logo depois eu encontrei uma escola que era uma chácara, eu morava no Embu das Artes na época. Ela não tinha acessibilidade física, mas a diretora falou, olha, a gente não tem acessibilidade estrutural, mas a gente quer construir isso com vocês, a gente vai acolher a Larissa. E foi assim, a melhor construção que eu poderia ter tido. Todos os professores se adaptaram de alguma maneira. O professor de educação física colocou todo mundo para jogar queimada de joelhos. A professora de artes tinha uma paciência absurda com a minha falta de coordenação, que era um pouco mais complicada, era um pouco mais lenta do que as outras crianças nesse sentido, mas ela sempre teve a paciência, ela sempre falou, não, vamos fazer no seu ritmo, e eu nunca deixei de fazer nada que os meus colegas fizessem. Eles próprios entenderam que eles faziam parte ali da minha comunidade de criança e eles se enquadraram nisso. Então, por exemplo, a gente tinha o ajudante do professor, que geralmente as escolas têm quando a criança é pequena, e tiveram que criar o ajudante da Larissa, porque todas as crianças queriam carregar o andador na escada, todas as crianças queriam carregar a mochila, e eles dispuseram no início uma professora que ficava à minha disposição quando eu precisasse de ajuda para ir ao banheiro, alguma coisa do tipo, né, para caminhar dentro da escola. Depois eles até dispensaram porque eu não precisei mais, eu tava super integrada ao meu time, né, de crianças, aos meus amigos, que são meus amigos até hoje. Eles me integraram de uma maneira que, pra mim, esse é o significado de inclusão. Eu acho que eu vivi a inclusão real, de fato, quando eles me deram esse feedback de, olha, vamos fazer com que a Larissa se sinta extremamente incluída. E a gente trocou muita ideia sobre isso. Hoje, eles trabalham muito mais a inclusão nos projetos que eles têm por conta dessa educação inclusiva que eles tiveram no começo. Nossa, é incrível, né? E o mais incrível ainda é essa lição que você pôde passar para essas pessoas de forma tão clara, tão humana. Porque assim, Larissa, eu tenho gravado vários vídeos e todos falando de uma deficiência, falando dessa questão. Por quê? As pessoas, a gente fala muito, é o preconceito, porque... Mas é a dificuldade porque não tem o conhecimento. Eu falo mais da ignorância de conhecimento, né? É como você falou, esses seus amigos hoje trabalham, fazem ações maravilhosas. Por quê? Porque eles viveram aquilo, eles vivenciaram, foi mostrado para eles desde os primórdios. Então, às vezes as pessoas falam, os pais, é muito difícil, porque realmente... Porque eu mesmo, eu vim ter o convívio com meu filho. Na escola eu nunca tive, porque era tudo separado. A gente sabia que existia uma sala lá, intocável, ninguém passava na porta. Isso há muitos anos, né? E a gente ficava, o que tem lá? O que acontece lá dentro? E não sabíamos. Então eu fico pensando, as pessoas que conviveram, igual conviveu com a Larissa, convive com meu filho, eles vão aprender. Se porventura lá na frente até possa vir ser pai de uma pessoa com deficiência, eles vão se lembrar disso. Então por isso que eu falo que aqui no canal, aqui no Quem Ajuda Quem, a gente quer mostrar isso, para que as pessoas conheçam de verdade que são pessoas e que têm condição, que têm vontades, que têm direito de fazer tudo que o outro faz. Eu vejo, eu te acompanho, eu vejo o seu trabalho, eu vejo você com pessoas incríveis dentro do jornalismo. E eu falo, qual é a diferença? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você falou das pessoas incríveis dentro do jornalismo. Eu acho que, falando um pouco disso, dessa questão de trabalho, eu nunca tive, em nenhum momento, dos meus chefes atuais e desde sempre, eu nunca tive em nenhum momento essa diferenciação. Eles brincam que assim, eu não fui contratada nem como a Lari, que era fã, porque eu trabalho pra Isabela Fiorentino e pro Arlindo Grunde, e pra Carol Fiorentino, que é a irmã da Isabela também, e trabalha com a questão mais da culinária e
coisas de maternidade também. Eles sempre me deixaram bem claro, você nunca foi contratada por conta nem de ser fã e nem de ter um tipo de deficiência. Eu nunca fui olhada por isso. A medida que me colocaram nunca foi essa, sempre foi o meu trabalho. Então, se existem erros, eles vão ser cobrados, se existem acertos, eles também vão ser celebrados, e eu vou ser cobrada como qualquer outro profissional. Não é porque eu tenho uma deficiência que vai ser mais ou que vai ser menos, a medida é a mesma. E é muito legal, assim, o fato deles estarem também sempre abertos a isso. Eles têm uma política de inclusão muito forte, eles querem que isso esteja posto sempre e são super abertos a isso. Eu fico muito feliz de ter sido uma parte dessa sementinha também, que eles já tinham desde sempre, mas que a gente faz crescer junto. Ai, Larissa, sem privilégios, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai, mas ela tá lá porque é privilégio. Não, porque você é profissional, porque você faz com respeito, porque você estudou muito, aprendeu, foi buscar. Eu só queria falar, porque a gente já tá chegando ao nosso finzinho, mas eu queria falar um pouco nessa questão, o que a Larissa poderia falar para as pessoas que tem essa dificuldade de inserir mesmo. A gente fala a questão da mobilidade. Eu já participei de muitas instituições, já tive em centros de reabilitações, porque eu tive a oportunidade de, nessa minha vivência, a minha mãe foi amputada, então eu passei da habilitação para reabilitação. Bem diferente, eu consegui ver essa diferença do habilitar e do reabilitar. É lógico, minha mãe é uma mulher com mais de 60 anos na época, hoje ela já não se encontra mais aqui com a gente, mas eu vi a dificuldade do aprender, do começar, e foi muito gostoso viver lá e ver que eu vi que tinha criança. E era impressionante que os pequenininhos, eles tinham uma desenvoltura, né? Então eu falava, aí minha mãe às vezes falava, filha, mas olha, ele consegue mais rápido que eu. Eu falei, mãe, a senhora aprendeu uma vida toda, tinha os membros, tudo funcionando, bonitinho, a senhora está reaprendendo, e ele está aprendendo, ele está iniciando, ele tem uma diferença muito grande. E então eu também pude ver muito assim, sofrimento, sabe, das pessoas achar assim, e eu via muito isso de muitas mãezinhas lá. Será que meu filho vai conseguir um lugar ao sol? Então eu queria que a Larissa falasse um pouco sobre isso, que deixasse essa mensagem. Eu acho que o primeiro ponto que eu falo isso assim sempre e a exaustão para quem me ouviu alguma outra vez sabe que eu falo isso assim sempre. Eu acho que o ponto principal de falarmos sobre qualquer tipo de deficiência é, primeiro, dissociarmos a deficiência da falta de eficiência. Porque, como falamos aqui, a gente tem uma capacidade completamente ao mesmo nível de pessoas sem qualquer tipo de deficiência. E acho que nesse sentido que a gente precisa naturalizar o fato de ser, de ver e de pensar soluções para pessoas com deficiência. Ver isso com olhares mais naturais. É natural você ver uma pessoa com deficiência na rua, é natural você ver uma pessoa com deficiência num shopping, é natural você ver uma pessoa com deficiência numa semana de moda, numa loja, em qualquer lugar em que ela queira estar, desde que ela queira estar, precisa ser completamente natural. E acho que a naturalidade é, nesse ponto, a palavra-chave para a gente falar sobre criar esse tipo de soluções. E como criar essa naturalidade, né? Que acho que é o principal desafio. Acho que primeiro a gente precisa ampliar o olhar. Então não é dizer que há acessibilidade, que há criação de produtos e serviços e soluções para as pessoas com esse tipo de necessidades específicas, elas são somente para um seleto grupo de pessoas. Então, se ouve muito dizer, mas acessibilidade é para pessoas com deficiência. Não, não é. Se eu pensar, por exemplo, que um vídeo que eu vou publicar na internet, eu vou legendar, eu tô fazendo para uma pessoa com deficiência auditiva, mas eu também estou fazendo para uma pessoa que está num transporte público e naquele momento não pode ativar o som. Eu estou fazendo para uma pessoa que está fazendo o filho dormir e não pode ativar o som, mas não quer deixar de receber a mensagem. Eu estou fazendo uma rampa, não é simplesmente para o cadeirante ou para o idoso ou para uma grávida, é para mãe com carrinho de bebê,
é pra mulher que tá de salto, é pra quem tá com as compras na mão. Então é para diversas situações, para pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que em alguma situação se beneficiam da acessibilidade. Acho que se a gente abrir o olhar para uma coisa mais universal, entender que todos nós, em algum momento da vida, seja por 1 minuto, a gente já se beneficiou da acessibilidade, acho que ela seria muito mais pensada e muito mais feita, né? Muito mais realizada também. Acho que é esse o meu recado final. Larissa, é isso que a gente precisa. Pessoas como você, como o Murilo, como eu, que tem essa questão da inclusão, de falar dessa questão da deficiência, é uma coisa que está na veia. E a gente precisa falar disso mesmo e de forma natural, como você disse. E eu espero que não precise ser assim num momento muito longínquo que a gente venha parar de falar de inclusão, porque enquanto falamos de inclusão é porque existe ainda a exclusão. Eu só tenho que te agradecer, gratidão pelo esse grande ensinamento, pelas palavras com tanta docilidade, com esse sorriso maravilhoso que você tem. Muito obrigada.